Capital, determino que fiquem a posto os senhores servidores e policiais militares que trabalham na sessão. Dando sequência aos trabalhos, a instrução da presente ação penal no plenário do júri, concluímos a oitiva das testemunhas arroladas pelas partes, passamos à qualificação e interrogatório da ré aqui presente. Microfone, a ré. Nome completo da senhora? Cecília dos Santos Amaral, senhor. Cecília dos Santos Amaral. Dona Cecília, responda as perguntas acerca da qualificação da senhora aqui para a nossa diretora de secretaria. Senhora Cecília, a senhora nasceu onde? No Amapá. Qual o seu estado civil? Casada. Casada civilmente? Sim. De papel passado? Sim. Qual a data do seu nascimento? 20/11/81. Qual o nome dos seus pais? Eu sou registrada só o nome da minha mãe. Qual Maria nome? Edith dos Santos Amaral. Qual o seu endereço residencial? 8 de maio. Tem número? 450. Eu não me recordo o número, porque é alugado. Certo. Onde aconteceu o crime. Ok. Qual a sua profissão? O que era que a senhora fazia? Eu sou açougueira, mas eu estava exercendo a função de balconista. A senhora tinha um local específico onde a senhora trabalhava? Um açougue. Qual o nome do açougue? Gonzaga Carne. Tá. Desculpa. A senhora sabe o endereço desse açougue? É Rua 8 de Maio. A senhora possui carteira de identidade? Eu não tenho nenhum tipo de documento. Nunca teve? Não, eu tive, só que no dia que aconteceu o crime, depois que deixaram a porta aberta, saquearam a casa. Meus documentos sumiram todinho. A senhora lembra o número do seu CPF? Sim. Pode dizer? 008 879 98240. A senhora lembra o número da sua identidade? Não, da identidade não. A senhora possui carteira de motorista? Não. Título de eleitor? Sim. Carteira de trabalho? Sim. A senhora sabe ler e escrever? Sim. Até que série a senhora estudou? Fundamental completo. Completo, concluiu o Isso, fundamental. até a 8ª. Não chegou a iniciar o ensino médio? Não. A senhora já foi presa ou processada outra vez? Não. Obrigada. Dando sequência aos trabalhos, eu vou determinar a leitura da denúncia que o Ministério Público do Estado do Pará fez contra a pessoa da senhora pela prática do delito de homicídio na pessoa da vítima, William Leal de Queiroz. Vamos à leitura da denúncia. Excelentíssimo senhor doutor, juiz de direito, da primeira vara do Tribunal do Júri da comarca de Belém, Estado do Pará. O Ministério Público do Estado do Pará, neste ato representado pelo promotor de justiça infrafirmado, no uso de suas atribuições constitucionais e legais, na forma do artigo 129, inciso 1º da Constituição Federal, combinado com o artigo 100, parágrafo 1º do Código Penal e artigos 24, 41 e 257, inciso 1º, do Código de Processo Penal, vem perante Vossa Excelência, com espécie nos autos do processo 080 22 67 84 2024 814 0201, oferecer a presente denúncia em face de Cecília dos Santos Amaral, nascida em 20 de novembro de 1981, brasileira, amapaense, filha de Maria Edith dos Santos Amaral, residente domiciliada na Rua 8 de Maio, número 438, Vila da Dona Vera, bairro da Agulha, distrito de Coraci, Belém, Pará. Dos fatos, narram os autos do inquérito policial, acostado a esta exordial acusatória, que a denunciada Cecília dos Santos Amaral, impulsionada por motivo torpe, matou a golpe de faca a vítima William Leal de Queiroz,
fato ocorrido no kitnet em que residia, localizado na rua 8 de Maio, número 438, Vila da Dona Vera, bairro da Agulha, distrito de Coraci, Belém, Pará. No dia 29 de abril de 2024, por volta das 12 horas, a denunciada compareceu na 8ª seccional de Coraci para confessar que matou o companheiro William Leal Queiroz na madrugada de 28 de abril de 2024. Segundo a denunciada, ambos consumiram bebida alcoólica na noite anterior, em que ela diz ser a data de ocorrência do fato, quando o ofendido foi dormir. Ela apagou o celular dele, entre aspas, quebrou a senha e leu as mensagens trocadas por ele com o contato, entre aspas, Mari Amor. Neste momento, o ofendido acordou e ela perguntou sobre as mensagens trocadas com o referido contato, tendo ele respondido que a denunciada estava, entre aspas, louca, lunática e porre. Passo seguinte, a denunciada pegou uma faca e desferiu um golpe no pescoço do ofendido, atingindo-o fatalmente. Os investigadores da Polícia Civil se dirigiram ao local indicado pela denunciada e perceberam que o corpo da vítima não estava enrijecido e não tinha odor característico de corpo em decomposição, concluindo que a vítima foi morta horas antes dela confessar a autoria, tendo ela mentido para não ser presa em flagrante. Os depoimentos das testemunhas Antônio Vanderli Fernandes da Silva e Sebastião Soares de Moura corroboram com a conclusão dos policiais sobre o dia e a hora do fato. Haja vista que o primeiro disse, ID 1144-37-906, que a vítima entrou na residência por volta das 11 horas do dia 28 de abril de 2024, ou seja, 10 horas depois da hora que a denunciada disse ter ceifado a vida do ofendido. Já a segunda testemunha relatou que viu o ofendido sair da residência no dia 29 de abril de 2024, por volta das 6 horas. Quanto à materialidade do crime de homicídio que vitimou William Leal de Queiroz, ela está consubstanciada na confissão da denunciada e no depoimento das testemunhas, que será corroborada com a juntada do laudo de necrópsia médico-legal ao longo da instrução processual. Do direito, nobre julgador, é indubitável que a denunciada matou a vítima William Leal de Queiroz, incorrendo no crime consubstanciado no artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal. A qualificadora relacionada ao motivo torpe se justifica em razão da denunciada ter matado o ofendido ao descobrir, lendo as mensagens constantes no celular dele, que ele tinha um outro relacionamento amoroso. Do pedido, isto posto, o Ministério Público do Estado do Pará respeitosamente requer, se digne Vossa Excelência de receber a presente denúncia para a. Citar a denunciada Cecília dos Santos Amaral para, se quiser, oferecer defesa no prazo legal, bem como participar de todos os demais atos processuais. B. Determinar a produção de todos os meios de prova admitidos em direito, notadamente B.1. O depoimento das testemunhas Ricardo Balbi Salles, qualificado no ID 1144-37-906, página 7, IPL. Marisete Rodrigues de Almeida, qualificada no ID 1144-37-906, página 12, IPL. Antônio Vanderli Fernandes da Silva, qualificado no ID 1144-36-906, página 14, IPL. Sebastião Soares de Moura, qualificado no ID 1144-37-906, página 17, IPL. B.2. O depoimento pessoal da denunciada Cecília dos Santos Amaral, na modalidade interrogatório. C. Oficiar a Polícia Científica do Pará para que encaminhe ao juízo os laudos das perícias de necropsia médico-legal realizada no cadáver da vítima William Leal de Queiroz, de local de crime com cadáver
e de análise de conteúdo no aparelho celular da vítima, cujas requisições constam todas no ID 11 49 9998. D. Tendo em vista as consequências da conduta do autor do fato, o Ministério Público, com base no artigo 387, inciso 4º do CPP, requer expressamente, a título de reparação civil pelos danos causados, a condenação em valor que Vossa Excelência entender suficiente ao caso, ao ser revertido em favor dos familiares da vítima e ou de entidades que tenham objetivo assistencialista e sejam mantidas pelo Poder Público Municipal, ou ainda, na ausência dessa, em favor do Estado do Pará. Ao final deste judicium accusationis, acaso confirmadas as provas existentes, pronunciar a denunciada Cecília dos Santos Amaral como incursa nas sanções do artigo 121, parágrafo 2º, inciso 1º do Código Penal Brasileiro, para o escopo precípuo de ser submetida a julgamento perante o egrégio tribunal do júri desta comarca, por assim ser medida de pleno e insofismável direito. São os termos em que pede deferimento, Belém, 16 de maio de 2024, Dr. Gerson Daniel Silva da Silveira, 5º Promotor de Justiça com atribuições gerais de Belém e 1º Promotor de Justiça do Tribunal do Júri de Belém em exercício. Obrigado, Alexandre. Senhora Cecília, esta denúncia, eu pergunto à senhora, ela é verdadeira? A senhora confessa ser autor deste fato delitoso contra a pessoa da vítima, William Leal de Queiroz, conforme, inclusive, durante a instrução processual, a senhora tivera confessado a prática do delito. Mantém a mesma versão? Sim, excelentíssimo. Muito, eu confesso o crime. Muito Sim. bem. O interrogatório ele é realizado em duas fases. Primeiro, em relação à pessoa da senhora. Segundo, em relação ao fato delituoso. Em relação à pessoa da senhora, atualmente, a senhora tem companheiro, convive sozinha, está solteira? Estou solteira. Certo. A senhora falou anteriormente que é casada, foi de outro relacionamento, Isso. né? Ainda não... Casada no civil. Certo, ainda não separou, ainda não divorciou, né? Estava Sim. nesse estado de casada, né? Mas está solteira atualmente, né? Muito bem. A senhora exerce que profissão? Sou açougueira. Certo. Há muitos anos? Uns 12 anos. Certo. A senhora... Qual o grau de instrução? Estudou até que série? Até a 8ª série. Certo. Já foi presa alguma vez? Não. Já foi processada alguma vez? Não. Muito bem, vamos falar agora acerca do fato delituoso. O William chegou a ser companheiro, namorado, o que ele era da senhora? Ele era meu marido. Certo. Conviveram maritalmente quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Conviveram em união estável. Em união estável. Isso. Acho que tem familiares na plateia, né? Assistindo a presença, assistindo o julgamento. Primeiro eu gostaria de os policiais militares, alguém se aproximasse lá, dos familiares, tanto da ré quanto da vítima, principalmente agora quem se manifestou, que eu acho que deve ser parentes da vítima, que é a última vez que eu vou aceitar a manifestação. A última. Se tiver mais uma vez, eu vou determinar a retirada do plenário. Para não ser mais truculento. O julgamento ele é público, mas primeiro tem que respeitar as partes. E das partes também a ré. Nós respeitamos a todos. Parentes da vítima e também respeitamos a ré. É básico. Isso é um princípio fundamental de respeito às partes. Então, respeitar o julgamento, as partes, o julgador e todos. Então, não podem se manifestar. O mínimo que eu vou fazer é retirar do plenário. O mínimo. Muito bem. Então, dando continuidade, a senhora conviveu maritalmente com a vítima? Sim, excelência. Foi companheira dele? Sim. Quanto tempo, mais ou menos?
3 anos. Qual foi o período? Qual foi o período? Mais ou menos? 3 Não anos. recorda? Não recordo. Muito bem. Dá conta os autos que o fato ocorrera no dia 29 de abril, segunda-feira. Segunda de madrugada, ou domingo à noite, ou domingo de madrugada. Não, a senhora- Excelência. Foi dia 27, no sábado, último sábado de abril. Sábado à noite. Isso. Sábado à noite. E ele evoluiu a óbito, me parece, no dia 29, segunda-feira, é isso? Ou na mesma hora ele evoluiu a óbito, que a senhora saiba? Na mesma hora. Certo. Então foi no sábado o fato. Foi no sábado, 27 de abril, o último sábado de abril. À noite, de madrugada? Ou... À noite. Que hora? Mais ou menos a senhora recorda? A hora eu não sei. Naquela mas noite. era antes de meia-noite. Certo. Naquela noite, estavam ingerindo bebidas alcoólicas? Houve isso? Houve esse fato ou não ocorreu? Sim. Ambos, a senhora e ele? Da parte dele, eu cheguei a provar só. Porque ele tinha comprado 2 Império, que eu tinha pedido para ele trazer para mim. E ele tinha comprado, acho que 12 latinhas para ele. Certo. E este fato começou, a senhora disse, me parece que pegou o celular dele, viu as fotos, ficou com ciúme, é isso, mais ou menos? Não. No caso, eu vi as coisas que estavam no celular. Tinha fotos, vídeos pornográficos dele com outra pessoa. Tinha tudo. A mesma coisa que ele mandava para mim, ele mandava para ela. Tipo, bom dia. Cheguei no trabalho, mandava fotos, as mesmas A coisas. senhora tinha conhecimento que ele tinha uma relação estável com uma Não. outra pessoa? Não, A senhora não sabia disso? eu não sabia. Certo. Sim, continue. Eu não sabia, mas eu desconfiava, por causa do comportamento dele. Sim. Sim. Aí a senhora, sim, aí pegou o celular dele, viu essas coisas, sim, continue. É isso. E antes, ocorreu discussão, ocorreu briga, alguma... Discussão, sim. Certo. Consta dos autos que ele estava dormindo, é isso? Não. Dormindo ou deitado? Ele estava deitado, mas ele não estava dormindo. Certo. E o instrumento que a senhora usou, a faca, onde estava, de quem era? A faca era minha, estava em cima da cômoda. Certo. A senhora esfaqueou ele quantas vezes? Uma vez. A senhora recorda a região? Eu acho que foi no pescoço. E a posição que ele estava na cama? Ele estava deitado, com a cabeça no travesseiro. Desculpa. Certo. E a partir daí, qual foi o destino que a senhora tomou? Foi que a senhora, depois de esfaquear a vítima? Depois de esfaqueá-lo, eu tomei um banho, porque teve luta corporal. Eu fiquei banhada de sangue. Aí eu tomei um banho, arrumei as coisas da minha filha e fui para casa de uma amiga, que ela é uma filha para mim. O nome dela é Bernadette. Eu fui para casa dela. Mas eu só fui quando amanheceu o dia, porque estava chovendo. Foi um dia chuvoso nesse dia. Estava chovendo. Eu não tinha dinheiro para pegar um mototáxi e ir. E também a região onde a minha filha mora é uma região zona vermelha. Eu não podia ir naquele horário para lá. Então eu esperei amanhecer o dia, quando estava quase clareando o dia. Sábado de manhã. Ou já domingo? Domingo de manhã. Ok, continue. Aí eu peguei e fui com a minha filha, andando. Ela mora na 5ª rua, a minha filha. Aí eu cheguei lá, aí ela falou assim, já brigaram? Falei, sim, já brigamos. Aí ela pegou minha filha e nós entramos. Só que eu não contei nada para ela. Não contei. Sim, continue. Aí eu fiquei na casa dela. Ela falou que ela ia para o Cotijuba. Aí eu peguei, esperei ela se arrumar e me arrumei também. E fui para casa de uma outra colega minha. Fiquei na casa dela até 4 da tarde, por aí. Domingo. Isso. E depois voltei para casa da minha filha, que ela já tinha voltado do Cotijuba. E dormi lá. Até aí não tinham comentado nada do fato? Não tinha comentado nada com ela. Nem com a que a senhora considera não, filha, nem com a amiga? Eu não tinha comentado com ninguém o fato. Pois com não. ninguém. O corpo da vítima estava lá na... Estava lá. Pois não, continue. Aí quando foi umas 4 e pouco da tarde, eu liguei para ela. Eu falei, já estou indo para tua casa. Aí eu peguei e fui para casa dela, dormi na casa dela. Para dizer a verdade, eu não dormi. Eu simplesmente pousei lá. Essa noite, no caso.
Aí, quando amanheceu o dia, eu me arrumei minha filha e fui para casa do meu filho. Aí cheguei lá, contei para ele o fato. Ele foi a primeira pessoa que eu contei o fato. Domingo à noite? Não, segunda de manhã. Pois não. Pois não. Aí eu falei para ele que eu tinha cometido um crime. Aí eu falei o que tinha acontecido. Aí eu liguei para minha patroa e falei para ela também. Ela foi a segunda pessoa que eu contei pelo telefone. Pois não. Aí eu falei, patroa, vou precisar muito da senhora. Eu preciso que a senhora fique com a minha filha. Eu estou indo para a delegacia. Aí o meu filho pagou o mototáxi para mim e eu fui para a delegacia. Na segunda-feira? Na segunda-feira. Muito Isso bem. Já acho que era mais de 8h30, porque o meu filho entrou no trabalho 8h30 e ele ainda estava em casa. Aí eu fui para a delegacia. E quando eu cheguei na delegacia, a minha patroa já estava lá. Aí eu contei o que tinha acontecido. Aí ela falou assim, Cecília, não vou poder ficar com a tua filha. Leva ela para a avó dela. Aí eu peguei o mesmo mototáxi que a minha patroa tinha ido para a delegacia e fui na casa da dona Adriana levar a filha do William. Aí eu cheguei lá, aí ela estava no portão. E a Mari estava próximo dela no celular, com o celular na mão. Aí eu cheguei lá e eu falei, bom dia, eu sou a Cecília, a esposa do William. Eu vim trazer a filha dele. Aí ela falou, elas ficaram uma olhando para a outra e não acreditando, né? Aí eu falei assim, olha, o nome dela é Samela Amaral de Queiroz, ela é filha do William, eu vim deixar ela aqui. Aí eu dei para a avó, ela não quis pegar a menina. Dei para outra, ela não quis pegar a menina também. Aí eu peguei, entrei até o pátio, deixei a menina, peguei o mototáxi. Na época do fato, ela tinha quantos meses? 3. Peguei o mototáxi e fui para a delegacia. Cheguei lá, aí entrei para falar com o delegado. Não foi a pessoa que deu o depoimento que me atendeu. Foi o delegado de plantão, que eu não me recordo o nome. Ele me atendeu no dia. Eu contei os fatos para ele. E aí, depois disso, eu estou presa. Certo. E ela está com quem hoje? A minha Bia? filha. Sim. Está com meu filho, que ele foi buscar lá. E essa filha é da vítima? Isso. É filha do William? Isso, é registrada no nome dele. É Samela Amaral de Queiroz o nome dela. Mas biologicamente é filha dele? Isso, ela tem 11 meses. Certo. A senhora disse que houve luta corporal. De que forma? Que dá conta dos autos que a vítima estava dormindo, estava... Não, ele não estava dormindo. Olha, estava indefesa quando foi esfaqueada. Quando eu vi as coisas no celular dele, eu perguntei para ele, William, você tem outra pessoa? Ele falou que não. Ele falou que eu era louca, que eu deveria passar pelo psiquiatra, que eu estava vendo cabelo em ovo, que ele já tinha me falado que ele não tinha outra pessoa. E ele também falava, como é meu sobrenome? Eu falava Leal. Ele falava, eu sou leal até no meu sobrenome. Eu falei, como tu pode mentir desse jeito? Eu peguei a faca e o esfaqueei. Ele falou assim, por que tu me furou? Aí eu falei assim, aí eu mostrei as provas no celular. Estava lá Mari Amor, que era a moça. E tinha tudo no celular, tudo, tudo. Tinha vídeo pornográfico, pornografia dela, tudo. Tudo que ele mandava para mim, ele mandava para ela. Tipo, bom dia, amor, cheguei no trabalho, mandava foto para mim, mandava foto para ela. Tudo. No caso, a mesma vida que ele tinha comigo, ele tinha com ela. Só que a diferença é que ele morava comigo e ela, que eu soube depois de estar presa, que ela era namorada dele ou noiva. Certo. A senhora foi presa quantos dias depois do fato? Hoje está presa desde quando? Na segunda. No caso, o crime aconteceu dia 27, no sábado, eu fui presa na segunda, dia 29 de abril. E estou presa até hoje. Ok. Das testemunhas que depuseram aqui em juízo e as outras que depuseram durante a instrução processual, a senhora tem alguma coisa contra quaisquer destas pessoas? Não. O investigador, eu só vi ele 2 vezes, que foi no dia na delegacia, mas ele não ouviu meu depoimento.
Quem ouviu foi o delegado, ele é um investigador, ele não participou, ele participou das diligências para ir, para me levar onde estava a faca, para me mostrar para ele onde estava a faca. Ele não ouviu nada, ele não participou de nada. Ok. Eu estou satisfeito. A ré está à disposição das partes. Pela ordem de acusação, doutor Gerson Silveira. Vossa Excelência tem a palavra. Obrigado, Excelência. Pela ordem, Excelência. Dona Cecília vai responder as perguntas do Pela ordem, Ministério Excelência. Público. Pois não, doutores. A ré, ela quer fazer o uso do silêncio parcial. Foi Certo. isso que eu perguntei a ela, se ela iria responder as perguntas do Ministério Público, doutor. Se o senhor deixasse terminar de fazer a pergunta, o senhor saberia. Desculpa, Excelência. Desculpa, senhor promotor, que já era uma pergunta. Então, Então a ré não irá responder as perguntas do Ministério Público. É isso? Sim, ela vai Ok. responder à defesa e aos jurados. Ok. ok. Doutor Gerson, deseja fazer algum requerimento? Não, Excelência, nenhum. Ah, pois não. A ré está à disposição, então, de seus nobres advogados. Bom dia, dona Cecília. Bom dia. Eu queria fazer algumas perguntas para a senhora. A senhora casou, fala que a senhora é casada, a senhora casou com quantos anos de idade? Com quantos anos de idade? Olha, sinceramente eu não me recordo. Porque o meu filho tem 18 anos. Eu não me recordo. Até porque eu nem tenho a certidão. Porque a certidão de casamento está com o meu ex-marido, ele mora na Guiana Francesa. Tá. A senhora era muito nova, já era de maior? A senhora tem mais ou menos uma noção Porque desse? no caso ele não é meu primeiro marido. Eu quero saber do primeiro. O primeiro eu tinha 13 anos. 3 anos de idade. Isso. A senhora ficou casada há muito tempo nesse primeiro casamento? 11 anos. Teve filhos Tenho 4. desse primeiro? Desse primeiro. Nesse primeiro casamento, a senhora terminou por quê? Por agressão. A senhora sofreu agressão nesse primeiro casamento? Violência doméstica e eu denunciei uma vez. Ele ficou preso meia hora, pagou advogado e saiu. E eu fiquei 11 anos apanhando dele. Mesmo depois da denúncia. Porque eu voltei para casa com ele, por causa dos filhos. Certo. E depois, a senhora passou a morar com o William ou teve um outro relacionamento? Tive um outro relacionamento que é esse que eu sou casada. Fiquei com ele 7 anos, tenho 2 filhos com ele. Terminou por quê? Agressão. A senhora procurou a polícia? Não. Ele me agrediu 2 vezes e eu me separei. E por que a senhora não procurou a polícia? Porque não adianta. Um papel não vai te proteger. Então a senhora achou que não teria resultado procurar a polícia, foi A isso? primeira vez eu denunciei. Ele ficou meia hora preso, pagou advogado e eu voltei para casa com ele e fiquei 11 anos apanhando. Tá. E após isso, desse segundo relacionamento para o William, teve algum outro? A senhora morou com alguém? Eu tive outro marido, vivi 10 anos com ele, me agredia. Eu não tenho filho com ele, me separei dele. No total, a senhora tem quantos filhos? Eu tenho 9 filhos biológicos e uma adotiva. Essa adotiva mora onde? Na Quinta Rua. A senhora foi para casa dela? Isso. Tá. É. E o William? Vocês namoraram, tiveram relação durante até a morte dele? Quanto tempo? 3 anos. 3 anos. Entre namoro, convivência, morar junto, tudo. 3 anos. E moraram juntos quanto tempo? Quanto tempo de moramos Morando juntos? junto mesmo, na mesma casa. 2 anos. Morando junto ou namorando? Morando junto mesmo 2 anos? Isso. Tá. E com relação ao William, a senhora sofreu algum tipo de violência? Sim. Violência doméstica. E a senhora procurou a polícia? Não. Por que não? Porque não adianta. Eu
Eu denunciei a primeira vez o meu primeiro marido faz mais de 30 anos. Tá lá a denúncia até hoje. Se olhar, tá lá. Mas ele ficou preso meia hora. Um papel não me protegeu de apanhar durante 11 anos. Certo. E a sua relação com o William? A senhora falou que desconfiava dele, por isso que a senhora olhou o Por causa celular do dele. comportamento dele. Só o comportamento? Teve alguma outra coisa que indicasse que ele tinha uma outra relação, outras relações sexuais? Quando eu engravidei, a minha gravidez é de alto risco porque eu tenho pressão alta. Minha pressão é 15,26. Eu fiquei internada, quando eu estava grávida com 6 meses, eu fiquei internada. Aí fui fazer os exames, tipo teste rápido. Aí descobri que eu estava com sífilis, que ele tinha me passado sífilis. Então, eu estava grávida de 6 meses, descobri que eu estava com sífilis, então, eu não tinha ficado com outra pessoa, então, ele tinha me traído. Então, além das situações suspeitas de telefone, também Isso. essa questão da contaminação. Quando o telefone dele tocava, ele não colocava para trocar, colocava só para vibrar. Então, e toda vez que o telefone dele tocava, eu olhava na tela do celular dele, estava escrito Adriana. Então, isso eu desconfiava. Porque sempre é a mesma pessoa que liga. Eu sei que é a mãe dele, mas toda vez que liga é a mesma pessoa. Eu comecei a desconfiar por isso. Certo. Aí depois, com a descoberta dessa doença sexualmente transmissível, a senhora teve mais um indicativo que ele tinha outros relacionamentos, foi isso? Foi, no caso, no dia do crime, que eu descobri. Certo. E eu tinha razão. E ele dizia que eu estava louca, que eu era lunática, que eu via cabelo em ovo. E eu estava certa. Eu não estava louca. Como é que era a relação dele com a filha de vocês? A menina, ele gostava da menina, mas não gostava que ela chorasse. Quando ela chorava, ele se irritava, queria estrangulá-la. Alguma vez ele chegou a ameaçar a criança? Sim. Como foi essa ameaça? O primeiro episódio de ameaça foi uma vez que ela estava chorando muito, porque ela era muito tola, porque ela era acostumada na mão. Porque eu estava de licença do meu trabalho, então eu tinha todo o tempo do mundo para minha filha. Então eu ficava com ela na mão o dia todo. Aí ela estava chorando e ele queria que ela calasse a boca. Ele falou para mim que era para me colocar uns paladapos na boca dela, para ela parar de gritar. Teve mais alguma situação? Teve um outro episódio que ela estava em cima da cama e eu estava fazendo a mamadeira dela, que ela tomava nestrogênio, mas ela mamava também. Aí ele começou a agitar o colchão, eram 2 colchão, um em cima do outro. Aí ele começou a agitar o colchão, para que ela ficasse calada. E quanto mais ele agitava o colchão e gritava com ela e xingava ela, mais ela chorava. Aí eu terminei de fazer a mamadeira e fui lá e peguei ela e ela ficou caladinha. Aí eu falei para ela, olha, é só você ter pegado ela que ela ia ficar calada. Ele falou, mas o choro dela me irrita, me estressa. E às vezes, quando ela chorava, ele pegava a bicicleta dele e saía, porque o choro da criança irritava ele. Aí depois ele mandava mensagem para mim, me pedindo desculpa. Desculpa de eu ter saído, eu sei que tu precisa de mim porque tu tá operada, o meu parto foi cesariana, eu sei que tu cuida da menina o dia todo, mas me desculpa por eu sair. Mas o choro dela me irrita muito. Alguma vez ele chegou a ameaçar realmente a vida da criança? Sim. Teve um outro episódio que a gente discutimos. Ele falou que ia embora. Falei, pode ir. Ele falou, vou levar minha filha. Eu falei, tu não vai. Ele falou, vou levar para minha avó criar. Ela me criou, ela também vai criar minha filha. Eu falei, não, tu não vai, porque ela tem mãe e eu trabalho. Eu tenho como manter minha filha sem a tua ajuda. Ele falou que ia levar a menina para a avó dele, a Dalgisa Queiroz, que é a avó dele. Aí eu falei, não, tu não vai. Aí ele pegou a menina, colocou a metade da menina numa palma da mão, a metade na outra, e ficou balançando a menina fora da janela de onde a gente morava, porque era 2 andares a casa. Ele ficou ameaçando jogar a menina. Eu falei tudo para ele, tudo que eu podia, para ele colocar a menina para dentro da janela.
Aí a última frase que eu falei foi que não esquece que a menina também é tua filha. Aí isso fez ele colocar a menina no ninho dela e deixar ela lá. Essa discussão desse dia específico aconteceu por quê? Qual foi o motivo da discussão? Ele falou que ia embora. Falei, tá, pode ir. Ele falou, vou levar minha filha. Eu falei, por que tu vai levar? Se ela tem mãe, se eu posso cuidar dela, eu estou de licença, eu vou voltar a trabalhar, mas eu posso pagar uma pessoa para ficar com ela. Ele falou assim, eu vou levar ela para minha avó criar. Assim como ela me criou, eu vou levar ela, ela vai criar minha filha. Eu falei, não, tu não vai. Ele falou, então tu não vai ficar com ela também. Tá. Mas antes dele falar que ia embora, ele chegou da rua e disse, vou embora, ou vocês haviam discutido anteriormente? A gente discutia por tudo. Por tudo a gente discutia. A gente discutia por tudo. Por todo motivo a gente discutia muito, muito mesmo. Tá. Não foi... com relação à doença, a sua cirurgia, quando a senhora teve bebê, a senhora demorou quanto tempo para se recuperar dessa Muito cirurgia? tempo. Para dizer a verdade, eu estou presa 7 meses. Agora que eu me recuperei da cirurgia. Por quê? Eu levei 10 pontos, 5 pontos abriram, ficaram saindo uma secreção podre dentro de mim. E eu fiquei muito ruim mesmo. Agora que eu me recuperei da cirurgia que eu tive que fazer para tirar minha filha. Ela nasceu de 8 meses, ela é prematura. E eu tive muitas complicações para chegar até o final da gravidez, até 34 semanas, que foi quando a médica fez a cesariana. A senhora sabe... A minha gravidez é de altíssimo risco. Tá. A senhora sabe quais foram as implicações que fizeram com que a sua gravidez fosse de altíssimo risco? Primeiro, o estresse. Por quê? Eu tenho pressão alta, a minha pressão é 15,26. Segundo, o trabalho. Por quê? Tudo que eu desosso, eu tenho que carregar. E tudo que eu vendo, eu tenho que carregar. No caso, eu estou exercendo a função de balconista agora, porque eu estava afastada. Eu estava exercendo a minha função de balconista. Mas tudo que eu vendo, eu tenho que carregar. Então, eu tive descolamento da minha placenta. E fui para o hospital, mas isso foi Deus. Porque se eu não tivesse ido, a minha gravidez não tinha chegado até o final. Por quê? Eu estava com sífilis, eu estava com eclâmpsia, eu estava com infecção urinária, eu estava com descolamento da minha placenta, eu estava com sangramento. Eu fiquei internada 50 dias lá no Abelardo Santos. Depois eu fui para minha casa, fiquei 6 dias em casa. E depois voltei para o hospital até a minha gravidez completar 34 semanas, que foi quando a médica fez a minha cesariana e a minha filha nasceu. Com 8 meses, ela é prematura. Ela nasceu com 12 quilos, 118. Tá. A senhora falou que foi acometida de sífilis. A senhora sabe quais são os efeitos da sífilis na vida da pessoa? Eu pesquisei muito, eu tinha muito tempo no hospital para pesquisar. Minha filha poderia não nascer, poderia ter um aborto espontâneo. Ela poderia nascer com sequelas físicas, mentais, ela poderia nascer com vários tipos de coisas. Ela poderia nem nascer por causa disso. Eu fiz o tratamento quando a minha filha nasceu, ela fez o exame, deu negativo, mas ela fez o tratamento por 10 dias, porque a médica falou, pode ter dado negativo agora, mas pode positivar lá na frente. Então, a gente vai fazer o tratamento e ela fez o tratamento. Certo. E eu também. Essa doença tem cura? Sim, tem cura. Tem tratamento. Tem um tratamento, né? Isso. E é muito dolorido. Com relação à morte do William, a senhora se arrepende do que aconteceu, do que a senhora fez? Eu me arrependo todos os dias, todos os segundos da minha vida. Me arrependo até quando eu estou dormindo, eu me arrependo. Muito. Eu vou pedir para a senhora ver umas fotos da casa, do quarto de vocês, da casa de vocês. Eu vou fazer algumas perguntas sobre essas imagens, tá bom? Tá.
Está nessa tela aqui, dona Cecília. A senhora conhece esse local aí? Sim, na minha casa. É a cozinha na parte de baixo, né? Isso. Tá. É uma casa alugada. Ela é de 2 andares. Tá aí a escada, né? Uhum. Sim. A bicicleta dele. Certo. Pode passar essa daí. Pode passar, tá? Tá. Esse aqui, que lugar é esse? É a nossa cama. Isso é na parte superior ou na parte superior da na casa? parte de cima. Tá. Foi dessa janela aí que ele falou que poderia jogar a criança? Sim. Tá. A composição do quarto de vocês, tinha outros móveis ou era mais ou menos assim? No caso, ele tentou jogar ela, não dessa janela que está aparecendo, da outra que fica na frente da cama aqui. Dessa que tem a cortina? Não, lá não é uma janela, é um lugar de ar-condicionado. É aqui do lado, ó. Onde está o... Aqui, aí, né? nessa Sim. janela. Ah, tá, na outra janela. Isso. Com relação aos móveis do quarto de vocês, era mais ou menos isso aí ou tinha mais coisas? Isso, era isso. Tinha a cama, a cômoda e o ninho da minha filha e a rede dela. A cama era, no caso, o colchão do chão mesmo, né? Isso. Pode passar. Pode passar mais uma foto. Tá. Então tá bom. Então esse era o quarto de vocês, o quarto do Isso, a casal. parte de cima. E a parte de E baixo. a parte de baixo. Tá bom. Então a senhora ou estava trabalhando. Eu estava de licença. Sim, então no seu cotidiano a senhora estava trabalhando ou em casa, cuidando da Não. filha? Eu sempre trabalhei, de domingo a domingo, eu tinha uma folga por semana, só que na minha folga eu vendia. Antes da minha filha nascer, eu vendia, porque eu queria ter mais dinheiro para quando ela nascesse eu poder comprar as coisas para ela. Então eu vendia minha folga de manhã e à tarde eu estava de folga. No caso, eu tinha uma folga por semana, mas eu trabalhava de domingo a domingo, porque é um açougue, e é na 8 de maio, é um açougue muito movimentado. Certo. Tá. Então, depois do que aconteceu, que a polícia foi lá, essa casa ficou aberta? Eu dei a chave para o delegado, dei o celular do Ilha para ele e a carteira. Depois que eles retiraram o corpo, eles deixaram a casa aberta, eles saquearam a casa. O meu botijão eles trocaram, deixaram o botijão vazio e levaram o cheio. Então tudo sumiu, inclusive meus documentos. Alguma pergunta, todos? Alguma pergunta? Doutora Cianira vai fazer umas perguntas. Com licença, boa tarde a todos. Cecília, Sim. você chegou a apanhar do William? Sim. Quando você estava grávida, você apanhou dele? Não, na gravidez não. Depois que você teve bebê, você apanhou dele? Sim. Depois sim. Quanto tempo depois, até o que aconteceu, como eram essas agressões? Verbais e físicas. Você fez exame de corpo de delito? Fiz. No dia do ocorrido, você havia apanhado dele? No dia do ocorrido sim também, porque teve luta corporal. Antes desse dia, você apanhou durante a semana, um tempo atrás? Sim. Como foi essa... No caso, no final de semana anterior. Você lembra o que ele fez? Ele me engasgou. E no caso, no dia do crime, eu fui fazer o corpo de delito, ainda estava as marcas da unha dele no meu pescoço. Tinha passado, acho que uma semana. Você ainda amamentava nesse período? Sim, eu ainda amamentava. Minha filha ia fazer 4 meses. Cecília, você disse que levou um tempo para se recuperar da cicatriz da sua cesariana, né? Isso. Quais eram as condições em que como vocês puderam observar, senhores, ela vivendo numa situação de insalubre, aquela casa era um local onde ela não tinha ninguém para ajudar, não tinha rede de apoio. Só ele.
E aí ela estava com uma recuperação muito difícil da gestação. Ele sabia da sua condição clínica? Sim. Ele insistia em ter relações sexuais com a senhora? A gente tivemos relações sexuais depois de 20 dias que eu estava em casa. Você ainda estava com... Eu tirei com 18 dias. Ainda estava infeccionada a sua cirurgia? Estava saindo uma secreção podre. Ele nunca... Estava 5 pontos abertos. Ele nunca manifestou preocupação com isso, cuidado com isso? Ele sempre, mesmo assim, insistia em relação sexual? Porque ele falava que fazia muito tempo que a gente não fazia, porque eu fiquei a minha gravidez dos 6 até os 8 meses no hospital, porque eu estava com o descolamento da minha placenta. E eu não podia nem me mexer no hospital, era repouso absoluto. Eu usei sonda no hospital, eu usei fralda. Isso foi em decorrência da sífilis? Da sífilis, do meu trabalho também, porque era um trabalho que não era para uma grávida. Quando a senhora viu as fotografias, as imagens e os vídeos pornográficos com a outra pessoa, a senhora teve apenas o ciúme ou foi mais alguma coisa que tenha lhe vindo à cabeça relacionada a tudo que a senhora passou contra a sífilis? Quando eu vi tudo aquilo, porque ele nunca admitiu que ele me traiu. Mesmo eu tendo descobrido a doença, a sífilis, na gravidez, ele nunca admitiu que era ele que tinha me passado a doença. Só que eu sabia que eu não tinha ficado com outra pessoa. Eu estava grávida, minha gravidez era de alto risco. Então, eu não tinha ficado com ninguém. Então, eu sabia que a doença tinha vindo dele, só que ele nunca admitiu. Ele nunca fez o tratamento. Eu e a minha filha fizemos o tratamento. Ele nunca admitiu, ele nunca fez. E aí a preocupação com a saúde da sua filha, ele também nunca expressou preocupação em relação à transmissão da doença, se a criança poderia vir com um problema? Quando eu descobri lá no Abelardo a doença, a médica esperou ele chegar e chamou nós dois e falou, olha, a tua esposa está com uma doença sexualmente transmissível que ela pegou. Claro, né, ela quis dizer, ela pegou de ti, só que ela não foi indelicada assim, né? Ela falou, vocês dois estão com a doença, então a tua filha também, quando ela nascer, ela vai ter a doença, mas a gente vamos tratar da mãe, da filha e de você também. Ele fez o tratamento direitinho? Não, a médica passou o tratamento para mim e para ele não quis fazer. Compreendi. O celular foi apreendido, né? Sim. Não consta nos autos o resultado desta perícia, senhores. E você sabe dizer como se foi devolvido o celular? Não sei dizer, porque quando eu reportei o crime para o delegado, eu entreguei a chave, falei o local, é bem próximo da delegacia, o local onde eu moro, onde eu morava. Eu entreguei a chave do lugar onde a gente morava, entreguei a carteira dele e o celular. E ele falou que o celular tinha que deixar lá porque ia passar por perícia. Quando você foi à delegacia, Cecília, que você resolveu se entregar, você sabia quais as consequências do que você tinha feito? Sabia sim. Eu sabia que eu ia ficar presa, eu sabia que a minha filha poderia até ir para o conselho tutelar. Eu sabia. E por que você teve essa decisão de ir à delegacia e não fugir? Porque eu nunca pensei em fugir. Nunca pensei. E nunca pensei em negar o crime. Eu nunca neguei o crime, nunca disse que ele se matou, nunca fiz isso. Nunca, eu sempre confessei o crime. Cecília, você foi mãe a primeira vez com que idade? 14. Aos 14. Você sempre apanhou de todas as pessoas que você se relacionou? Todas. Você nunca conheceu uma pessoa que lhe protegesse? Eu tive 4 maridos, todos me bateram. Sem mais perguntas, eu quer complementar? Também sou obrigada. Então, dando sequência aos trabalhos, após o uso da palavra pela defesa, a réia não respondeu as perguntas de Sua Excelência, o nobre promotor de justiça. As senhoras e os senhores jurados desejam perguntar à réia aqui presente? Microfone à jurada. Eu gostaria de saber da Cecília, da ré, se quando ela deixou a residência onde ocorreu o crime, a vítima já tinha falecido, já estava morta. Sim.
Ele estava morto porque o crime aconteceu no sábado. Depois do crime, eu continuei na casa porque estava chovendo e também eu não tinha nem um centavo. Se eu pegasse mototáxi e fosse para minha filha, não ia ter como pagar. E também, onde a minha filha mora, é uma zona vermelha. Eu não posso ir para lá a hora que eu quero, porque eu não posso, porque eu não moro lá. Então, eu esperei amanhecer o dia, aí eu fui andando com a minha filha. Aí você disse que depois que você deu o golpe, ele ainda perguntou por que você havia feito isso. Nesse momento você pensou em prestar socorro? Sim. Em reverter os efeitos da sua ação ou não? É porque quando eu furei ele perguntou por que eu tinha furado ele. Eu falei assim, eu mostrei a prova, porque ele sempre negou. E eu também acreditava, por quê? Ele jurava pela vida dele, ele jurava pela filha dele, que ele não tinha outra pessoa, e ele falava assim, como é meu sobrenome? Eu falava Leal, William Leal de Queiroz. Então, eu sou leal até no meu sobrenome. E você disse também que a arma utilizada no crime, ela estava na cômoda. Sim. Em que momento ela foi parar ali? A faca sempre ficava nesse lugar, mas eu não morava há muito tempo nesse lugar. Eu morava há 3 meses nesse lugar, então fazia esse tempo. Entendi. Você diz que vocês tinham uma relação marital, você não conhecia ninguém da família dele? Não, pessoalmente não. Você nunca cobrou que ele lhe apresentasse as pessoas da família dele? Sim. E ele nunca... Eu cobrava, a minha patroa cobrava, os meus amigos cobravam, só que ele falava que a mãe dele tinha problemas mentais e que quem cuidava dela era a mãe dela e o avô dela, que era o vizinho que morava do lado. E eles moram mesmo do lado. A sua filha estava no local? Sim, estava no local. Estava dormindo? Sim. E ele também falava para mim que a mãe dele não gostava de mulher que tinha filho, e eu tinha muito filho. Eu tenho 10. A mãe dele não gostava de gente preta e também não gostava de gente que ganhava um salário mínimo e também... Era o que ele dizia para você? Isso. E ele registrou sua filha? Sim, ele registrou ela. Lá mesmo no hospital, no Abelardo Santo, tem uma coisa do cartório, ele registrou ela. Tá, ok. Satisfeito. Mais algum outro jurado? Microfone, jurada. A luta corporal que vocês tiveram foi antes ou depois de você desferir o golpe nele? Foi depois. Mais algum outro jurado? Não havendo manifestação por parte dos demais jurados, conclui-se então o interrogatório da ré aqui presente. Vamos recolher o microfone da ré. São 11 horas e 33 minutos. Eu vou suspender a sessão por 5 minutos para atendimento às senhoras e os senhores jurados. Suspensa a sessão, 5 minutos. Pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, dos populares que desejam assistir à leitura da sentença, bem como seja reapresentada a ré no plenário do júri. Dando sequência aos trabalhos, com a presença da ré no plenário do júri, eu solicito que todos fiquem de pé para a leitura da sentença. Sentença, vistos, etc., submetida a pronunciada Cecília dos Santos Amaral, julgamento pelo primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital, o Conselho de Sentença acatou por maioria de votos
a tese da defesa de desclassificação de homicídio simples para homicídio privilegiado, ex-vi do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, reconhecendo por maioria de votos que a ré foi autora do crime, que foi vítima William Leal de Queiroz. A pena combinada ao crime de homicídio privilegiado é de 6 a 20 anos de reclusão, com a redução de 1/6 a 1/3. Considerando os critérios legais dos artigos 59 e 68, ambos do Código Penal Brasileiro, a ré Cecília dos Santos Amaral agiu com culpabilidade em grau máximo, com intensidade de dolo, uma vez que atingiu a vítima com ferida pérfuro-cortante, medindo 1,6 centímetros de comprimento em região da carótida direita, que lhe causou a morte por choque hemorrágico devido à secção completa da artéria carótida comum, conforme declaração de óbito DID dos autos. Não possui antecedentes criminais, é primária na forma da lei. Conduta social não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa com comportamento inadequado para viver em sociedade, uma vez que, utilizando-se dos conhecimentos de açougueira, desferiu golpe de faca fatal na artéria carótida da vítima. E mesmo esta caída, indefesa, não lhe prestou socorro, sequer acionou alguém para que o prestasse. Personalidade não avaliada nos autos, mas, a meu ver, pessoa que demonstrou agressividade e extrema frieza emocional no cometimento do delito, posto ter executado a vítima de forma insana no quarto do casal. Sendo que o delito aconteceu na presença de uma criança de tenra idade, 3 meses, no ambiente familiar, o que revela maior desvalor e censura na conduta da acusada, tendo deixado o companheiro morto no local por 2 dias. Os motivos: conforme apurado na instrução processual, o delito ocorreu em virtude de ciúmes que a ré nutria pelo seu companheiro ao descobrir uma traição através de seu telefone celular. Circunstância: pode-se afirmar que a vítima foi morta covardemente quando estava alcoolizada, 2,90 dg/L sangue do laudo DID dos autos. As consequências do crime lhe são desfavoráveis, na medida em que a vítima era pessoa ainda jovem, 26 anos de idade, e a perda de sua vida excedeu o padrão do tipo penal, em análise pelo trauma causado ao seu núcleo familiar, muito querido pela família, com quem mantinha estreito relacionamento, a quem muito tem causado consternação e falta. Comportamento da vítima: considero que a vítima não correu para a prática do crime, assim fixou a pena base em 17 anos de reclusão contra a pessoa da ré Cecília dos Santos Amaral. Existe nos autos uma circunstância atenuante em favor da ré Cecília dos Santos Amaral, visto ter a mesma confessado a prática do crime em plenário, pelo que diminui a pena anteriormente fixada em 2 anos de reclusão. Não existe nos autos a circunstância agravante. Também não existe nos autos causa especial de aumento ou de diminuição de pena. Considerando a causa especial de diminuição de pena, ex-vi do artigo 121, parágrafo 1º do Código Penal Brasileiro, diminui em 1/3, ou seja, em 5 anos de reclusão, a pena fixada anteriormente. Pelo exposto, em razão da fundamentação acima, condeno a ré Cecília dos Santos Amaral, já qualificada nos autos, a pena de 10 anos de reclusão, que deverá ser cumprida inicialmente em regime fechado, ex-vi do artigo 33, para a segunda letra A do Código Penal Brasileiro no sistema penitenciário do Estado do Pará. Pena esta que torna definitiva, concreta e final. Considerando que a ré Cecília dos Santos Amaral tem contra si prisão preventiva decretada nos autos processuais e nos autos, e em face da presente condenação, e por vislumbrar a presença dos requisitos legais, quais sejam garantia da aplicação da lei penal e como forma de assegurar a ordem pública na forma do artigo 312 do Código de Processo Penal Brasileiro e a requerimento do órgão ministerial, mantenham a prisão preventiva da condenada Cecília dos Santos Amaral, para que produza seus legais e jurídicos efeitos. A presente decisão serve como mandado de prisão por sentença penal condenatória. Nego a condenado o direito de apelar em liberdade da presente decisão. Espécie a competente guia de recolhimento provisória. Transitada em julgado a presente decisão, espécie a competente guia de recolhimento definitivo e as demais peças necessárias ao juiz da vara de execuções penais da comarca da capital. Comunique-se ao TRE para os fins de direito. Oficie-se ao setor competente para, em havendo armas e apreendidas e vinculadas a estes autos, seja dada devida destinação ao Exército Brasileiro para destruição, caso não pertença aos órgãos de segurança pública do Estado do Pará. Considero a ré pobre no sentido da lei, pelo que o isentou
do pagamento das custas processuais. A sentença publicada em plenário, pelo que ficam devidamente intimadas as partes. Plenário, desembargador Elson Bittencourt, do Egrégio Fórum Criminal da Quarta Capital, aos 12 dias do mês de dezembro do ano de 2024, precisamente 16 horas e 2 minutos. Juiz Edmar Silva Pereira, titular e presidente do primeiro Tribunal do Júri da Comarca da Capital. Dando continuidade aos trabalhos, eu concedo a palavra pela ordem ao nobre promotor de justiça aqui presente, doutor Gerson Silveira, que falará em nome do órgão do Parquê Estadual para as considerações finais. Doutor Gerson. Excelência, apenas agradecer a atenção dispensada, a paciência de todos por até esse momento nos ouvirem aqui e pedir, Excelência, que o prazo recursal fique em aberto para eventual análise de recurso. Obrigado, doutor Gerson. Concedo a palavra aos nobres advogados aqui presentes. Não sei se todos desejam usar a palavra. Doutora Oceanira, doutora Aniela e doutor Silvestre, ou um deles. Em nome da defesa, para as considerações finais. Excelência, nosso agradecimento pelo trabalho bem dirigido e a presença dos jurados, das pessoas que acompanham esse julgamento, e a nossa procuração se encerra aqui na prolação da sentença. Provavelmente vai ficar a cargo da Defensoria Pública a continuidade da defesa da ré. Pois não. De qualquer maneira, com relação a se recorre ou não recorre, é a cargo da ré e da Defensoria Pública. É isso? Ok. Ok. Muito bem, então agradecendo aos doutos da defesa, especialmente o Ministério do Dr. Gerson e principalmente aos senhores jurados em mais uma sessão, de antemão convocando-os para a nossa sessão próxima, na segunda-feira, às 8 da matina. Né? Muito obrigado a todos, tenhamos todos uma boa tarde. Estão encerrados os trabalhos no dia de hoje.